E aí, gente, Enem Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é deveras importante para questão de epidemiologia. Só que nesse caso, epidemiologia é relacionada a sistemas virtuais, né? Que eu vou explicar mais ou menos. Então, o código dessa parte aqui é relacionado ao capítulo 8 do SciPy, usando um modelo chamado CIR-Model, que eu já vou explicar, né? Que é o modelo epidemiológico mais básico de todos, mais conhecido, né? É, Então, sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então, eu vou traduzir essa parte aqui, porque eu falei que seria epidemiologia em mundos virtuais, né? Que no caso seria jogos. Então, pra quem não sabe, né? Tem um jogo que se chama StarCraft. E ele é um jogo MMORPG. Então tem milhares de jogadores simultâneos, né? Em diversos jogadores. E aconteceu uma coisa em 2005, que foi um evento bem específico, né? Numa nova masmorra de 2005, chamada Zul'Gurub World of Warcraft, que causou uma coisa chamada Corrupted de Bloods, né? Ou traduzido sangue corrompido, né? De um bicho, né? Um boss, que chamava Akar, uma coisa assim, de um boss que causou esse problema no jogo. O que aconteceu? Basicamente, os players foram lá, mataram o bicho, perderam novamente nível alto, né? E eles mataram o boss. E o boss, ele tinha um golpe, pelo que parece, que chamava Corrupted Blood, que ele deixava, entre aspas, temporariamente, né? Entre aspas, ele deixava o jogador no estado de poison, né? Ficar perdendo vida. Então era tipo um veneno, né? E que era pra só acontecer durante a batalha contra o boss. E esse veneno parece que ele ia de jogador para jogador e para os pets dos jogadores, que são os animaizinhos que os jogadores podem comprar e tal. Todo MMORPG tem isso. Então, durante a partida contra o boss, parece que, pelo que parece, né? Se você, por exemplo, estivesse atacando o boss lá com seus aliados, alguém que te levou ficou corrompido, acaba passando pelos jogadores ao redor durante a batalha, né? Mas depois, o certo seria sair. Só que o problema é que teve um glitch, um bug, já que era um terreno novo, né? Um mapa novo, um boss novo, que esse efeito, ele continuou nos jogadores. Então, aqui tá o boss. Esse efeito desse boss continuou nos jogadores. E o problema não seria se continuassem os jogadores e eles morressem. O problema é que um elemento que parecia ser comum nesse monstro é que esse bagulho passava de jogador para jogador e pros pets, com o objetivo de deixar a partida mais difícil. Só que o problema é que o glitch fez que isso continuasse. Então o efeito continuou neles, eles continuaram perdendo vida, como eles no nível alto, provavelmente eles não morreram, mas isso passou para outros jogadores e até para NPCs. São non-playable characters, né? São personagens que não dá pra você jogar, que você conversa ali, compra itens. E aí você pode falar, como que passou? Porque é um jogo, né? O personagem, ele é virtualmente ali, ele é um objeto ali, que ele tá suscetível, se o jogo quiser, né? A magias, por exemplo, os jogadores são suscetíveis a poison, a magia de paralisação, esse tipo de coisa. E os NPCs eram assintomáticos, né? Eles não morriam, mas os jogadores sim. Então, esse é o problema. E teve uma pandemia no jogo, é literalmente isso, gente. Isso aconteceu de verdade. Foi até noticiado pela BBC. Aqui, ó, se a gente pesquisar aqui, ó, o Instituto Americano de Pesquisa na época da Covid, né, falando sobre esse caso da epidemia do Corpo de Blood em 2005, né? Então aqui nem é tão, tão velho, né? Do Instituto Americano de Economia, né? Pesquisa em Economia. Outro aqui no The Lancet que lançou uma notícia na época, se não me engano. Um artigo, na verdade, que é bem conhecido nesse tema, da Lofgren e da Pfefferman.
ela até deu uma palestra sobre isso já, falando sobre esse tema, né? Sobre como. Deixa eu ver se tem aquela imagem do artigo. Tem essa imagem aqui, por exemplo, o source, né? Que é a fonte do bagulho. Era o Hakar, que era o boss. Que é esse boss aqui. E ia pros personagens, né? Envolvidos, pros pets. Só que foi um glitch, né? Foi um bug, não era intencional, né? Esse bug ia pra NPCs e personagens e pessoas que não estavam envolvidas, né? Então o jogador que tinha acabado de logar ali, criou seu personagem, acabava pegando um- acabava com aquele poison, né? De um bicho de alto nível. Então jogadores fracos, de baixo nível, com pouco healing, né? Capacidade de realar, seja por itens, poções, morriam, né? Ao ponto de, tipo, um monte de jogador começar a morrer e a Blizzard não sabia o que tá acontecendo porque foi um bug, né? Segundo a própria Blizzard, foi um bug. Depois, posteriormente, em 2008, eles fizeram outros. Fizeram intencionalmente, né? Com. É tipo um evento de zumbi lá que você abria um baú, você virava um zumbi se você fosse infectado e passava pros outros. Mas nesse caso aqui, eles não tiveram intenção, né? Um erro no código aí deixava a magia ficar permanente nos personagens, né? Então esse artigo aqui no The Lancet, bem famoso nesse tema. Talvez um dos mais famosos. E isso realmente aconteceu, né? E tem vídeos de vários players morrendo e tal. Então isso é extremamente interessante. Dá pra ver que é, vários canais de notícias durante a pandemia fizeram postagens sobre isso, né? Sobre essa pandemia nos jogos, aqui no 2020. No começo de 2020. O que é estranho, né? Que esse jornal é da China, né? Então é estranho que ele colocou numa época que ainda não era tão tryhard assim, né? Mas enfim. É, outro também exemplo intencional foi no jogo StarCraft. Não, Star Wars. É, The Old Republic. Só que foi intencional, né? E o que a gente vai fazer hoje, né? Faz tempo que eu não faço vídeo de programação. Esse tá usando do capítulo 8, o código do capítulo 8 aqui do SciPy, que é uma library de relacionada à ciência, né? E as equações principais relacionadas ao SEER, que é o modelo epidemiológico mais básico possível, é a derivada de relacionada aos pessoas suscetíveis. Então, quais são as pessoas suscetíveis ao longo do tempo? As pessoas infectadas ao longo do tempo, que é esse I, e as pessoas recuperadas ao longo do tempo, que é esse DR aqui, derivada. Uma derivada é só mudança contínua nessas variáveis, né? De pessoas suscetíveis, infectados e recuperados. O valor beira aqui, tem aqui também, a taxa de contato, né? De pessoas com contato com a doença. S é as pessoas suscetíveis, o I de novo são as pessoas infectadas, então você faz isso vezes, né? Aqui é a mesma coisa, os três parâmetros, né? Menos gama e esse gama vai ser a taxa de incubação, se não me engano, é o tempo que a pessoa ainda é infecciosa, né? Ela consegue passar a doença para as outras pessoas. Pro Covid, por exemplo, se não me engano, é 14 dias. Depois desse tempo, ela não passa mais a doença. Só sente sintomas e os problemas relacionados aos sintomas iniciais, né? Esse é o gama, né? Que aqui é o 1/20, porque a pandemia no jogo durou 20 dias. Então, o número de dias, né? Esse 20 aqui. E o R, o recuperados, é o gama vezes o I. Tem esse artigo aqui, variações no modelo SEER relacionadas ao Covid-19, que é até recente, no fim do ano passado, que ele mostra uma variante do modelo SEER com vacinados, né? No jogo do Star Wars The Old Republic, eles tinham vacinas também. Poderia tomar vacinas relacionadas porque foi intencional, né? No caso, os desenvolvedores criaram, não é que nem no caso de 2005 do World of Warcraft, que foi um bug. Aqui é a mesma coisa, só muda essa parte aqui que tem esse beira tilde aqui, que é a taxa de pessoas que têm imunidade imediata. Então,
pessoas suscetíveis, você faz as pessoas suscetíveis menos a taxa de pessoas que não é suscetível. Você pode adicionar no modelo, por exemplo. É aqui a mesma coisa, se eu não me engano. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Aqui também ele adiciona uma coisa aqui que é o V, que é o número de pessoas vacinadas. Na verdade vai ser o valor do Beira aqui. Então, o valor do Beira, a taxa de pessoas com imunidade imediata e a taxa de pessoas já vacinadas, né? No caso da pandemia do World of Warcraft, do Corrupted de Blood, não tinha como porque era um bug. Então, no caso do Star Wars, Old Republic seria possível, né? Então, eu escolhi aqui 0.9 o Beira porque era impossível de você não pegar se você estivesse perto da pessoa, né? Ou do pet com a doença. Era impossível, não tinha como. Só que seria 1.0, mas eu pô 0.9. O negócio, eu acho, pelo que parece, durou um mês. Eu vou colocar 20 dias aqui. Os jogadores realmente estavam morrendo, né? Perdendo itens e tal. O negócio tava bravo. Aqui são as equações. De novo, é a mesma coisa. Então, tem o beira aqui, as variáveis já dispostas aqui. Só que, no caso do capítulo desse livro aqui, eles adicionam que a gente faz isso dividido por N, que é o número total da população, que eu coloquei 15 mil aqui, jogadores. Durante o espaço de 160 dias, é, aqui do SciPy, a gente vai pegar a derivada de tudo isso, né? E a gente vai rodar isso agora. Então, esse daqui é o número de pessoas suscetíveis, infectados e o vermelho já os imunizados, né? Então, você poderia aumentar o número, né? Poderia pôr aqui 2, que seria mais difícil é, a infecção, né? Dá pra ver que muda bastante. Se eu fosse 0.3, por exemplo, não 0.4, que já é uma taxa também diferente. Então, quanto mais você abaixa a taxa de infecção possível, né? Uma, já é uma melhora, né? Se eu, por exemplo, pôr 5 dias a taxa de incubação, já também muda totalmente. Então, você pode brincar com essas variáveis aqui como o número de dias, né? Eu vou colocar aqui para 1000, não, para 500 dias aqui com base. E dá pra ver que também muda bastante, né? Com a infecção sendo 0.4, que é normal para uma doença, e a taxa de incubação sendo 5 dias, né? Pra pessoa conseguir é, passar para outras pessoas. Se eu aumentar para 250 dias, por exemplo, 150 dias, a taxa de. Aí já muda totalmente, né? O período que a pessoa pode infectar outras pessoas. Então, alguém pode pensar, né? Por que que a gente vai querer criar um modelo para estudar epidemias em jogos? E, por incrível que pareça, o que esse artigo aqui fala, esses jogos, eles são realmente, esse artigo aqui, do Luffy da Pfefferman, esses jogos, eles realmente são uma forma de aplicar modelos epidemiológicos de forma muito mais fácil, porque você tem um mundo virtual, você tem jogadores que realmente estão se locomovendo, estão comprando coisas, estão vendendo, estão conversando com os jogadores, estão fazendo quests. E se você aplica modelos epidemiológicos para estudar esse sistema, ao ponto de a NHI, acho que é a NHI, que é um instituto do governo dos Estados Unidos relacionado à medicina, queria dados relacionados ao, à pandemia do World of Warcraft. Pra você ver realmente como isso realmente foi um evento, né? A BBC falou sobre isso, o NPR, que é National Public Radio, nos Estados Unidos. Então, foi uma coisa realmente de proporções gigantes, né? E quem jogou naquela época com certeza lembra disso, né? Então, realmente foi algo que não é tipo brincadeira, realmente é um negócio interessante do ponto de vista para epidemiologia, né? De realmente você conseguir estudar as coisas de uma forma como seria na vida real, entre aspas, né? Melhor do que nada, né? Melhor do que só teoria. Você tem algo prático, você pode testar e tentar prever como esse sistema funciona, né?
como essas pandemias acontecem em mundos virtuais e ver se tem paralelos ou não com a vida real, né? Então, no geral, era isso. O link pro código do capítulo 8 do SciPy tá na descrição. E esse daqui, na verdade, é relacionado a um livro do Aranha Science. Então, deixa eu pôr aqui no Instagram. Deixa eu ver se eu já acho direto. Aranha. Creio que vai achar direto. Então, a gente já publicou aqui o livro. Como que eu faço acesso ao livro? Esse livro tem um pequeno capítulo sobre esse tema, né? Que eu vou adicionar mais coisas depois. Então, se você quiser, por exemplo, ver um pouco mais, eu falei aqui sobre nesse post do Instagram. E também tem como você vir aqui nos nossos livros. E tem esses livros aqui, né? O que tem esse conteúdo, esse daqui, que existe na assinatura. Se eu clicar aqui e vir aqui na Amazon, eu consigo. Eu acho que eu tenho que mudar esse daqui, porque o preço era pra ser R$ 10. Eu vou mudar. Acho que eu tô vendendo em dólar, por isso que ficou esse preço, né? Mas eu vou mudar, porque o preço é pra ser 8, R$ 9 no momento, né? E eu vou colocar também uma de graça por enquanto. Até a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, se você quiser, você pode baixar o Kindle. E vai ter um capítulo sobre isso, né? Além de um capítulo enorme sobre é, agentes em mundos virtuais. Do ponto de vista da inteligência artificial, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.